Agora teremos a palestra com o tema tronco encefálico, área nobre na sobrevivência. Será ministrada pelo Dr. Giordani dos Passos, médico pela PUC de Porto Alegre, neurologista do Hospital São Lucas, também da PUC em Porto Alegre, fez fellowship em neuroimunologia pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, e é pesquisador na área de esclerose múltipla e outras doenças imunomediadas do sistema nervoso. Então, boa noite, Dr. Giordani, seja bem-vindo e uma ótima palestra. Boa noite, Maria Eduarda, muito obrigado. Eu queria começar dando os parabéns às ligas envolvidas. Tá? Eu fui membro de uma liga de neurologia aqui em Porto Alegre quando eu estava na faculdade. Eu sei o trabalho que dá para organizar esse tipo de evento. Tá? Então, realmente, parabéns pela iniciativa. Tá? Eu desejo que o evento seja um sucesso aí nos próximos dias. Então, a nossa aula é uma espécie de passeio na semiologia do tronco encefálico. Tá? Então, começando pelo básico, tá? Então, o tronco encefálico é como a gente chama esse conjunto de três estruturas, que são o mesencéfalo, em verde, a ponte, em rosa, e o bulbo, em roxo. Tá? E aqui vem o primeiro erro que as pessoas se atrapalham quando leem medula nos textos em inglês e acham que isso diz respeito à medula espinhal. E não é. Então, isso é um falso cognato. Tá? Medula, em inglês, quer dizer bulbo. Tá? Então, é a primeira coisa para ficar ligado aí. Se vocês pegarem os livros de semiologia, e esse é o meu livro preferido de semiologia neurológica, que é o De Jong, vocês vão reparar que não tem um capítulo dedicado ao tronco encefálico. Tá? E isso acontece porque as funções neurológicas do tronco, elas permeiam todos esses outros capítulos que a gente está vendo aqui. Tá? Até capítulos como esse capítulo aqui de exame do estado mental, tá? Em que a gente, em princípio, não esperaria encontrar nada relacionado ao tronco, pode ter relação, sim. Então, existem alguns sintomas do tronco encefálico que nos remetem aqui às funções de estado mental, e a gente vai conversar sobre isso logo a seguir. Tá? E da mesma forma, nervos cranianos, sistema motor, sistema sensitivo, coordenação. Então, todos esses domínios neurológicos são mediados, de alguma forma, pelas estruturas do tronco encefálico. Então, eu falei sobre o meu livro de semiologia preferido, mas eu quero deixar uma outra dica aqui, que é o meu livro de neuroanatomia preferido, tá? Que é Neuroanatomia através de casos clínicos, do Blumenfeld. Então, nesse livro, vocês vão ver que o autor destrincha toda essa complexidade que vocês estão vendo nas três figuras através de casos clínicos. Tá? Então, é uma forma super efetiva aí de se familiarizar com a semiologia neurológica. Tá? Mas por que eu trouxe essas três imagens? Tá? Eu quero destacar que se a gente fizer cortes transversais ao nível do mesencéfalo, aqui na figura A, ao nível da ponte, figura B, ou ao nível do bulbo, a gente vai ter um conjunto completamente distinto de estruturas, tá? Principalmente tratos longos e núcleos que são localizados em cada altura. Tá? O examinador experiente, quando faz o exame neurológico, à medida que testa cada função, consegue criar uma imagem mental de onde deve estar a lesão. Tá? E isso acontece porque a gente avalia cada função do exame neurológico e as alterações nessas áreas, tendo em mente a topografia, né, das estruturas e como elas se relacionam entre si. Vou dar um exemplo, para ser mais claro. Se a gente examina um paciente que tem uma disfunção da motricidade facial, da sensibilidade facial, tá, da abdução ocular, então a gente pode pensar que ele tem uma disfunção do quinto, sexto e sétimo nervos cranianos. E isso pode situar a lesão ao nível da ponte. Por outro lado, se eu observar que esse mesmo paciente também tem disfagia, também tem disfonia, ou se eu suspeitar que ele tem um envolvimento dos nervos glossofaríngeo e hipoglosso, então eu vou saber que essa lesão se estende até pelo menos o nível do bulbo. Tá? Então, quando a gente conversa com o paciente, quando a gente examina, simultaneamente a gente já começa a pensar onde é que estaria uma lesão
que justifique todos esses sintomas. Então, muitos de vocês devem ter visto o filme do Coringa, tá? E vocês vão lembrar que o personagem do Joaquin Phoenix tinha crises de riso incontrolável, tá? E motivado, um riso que era incongruente com o estado de humor, tá? E isso é uma situação que se chama afeto pseudobulbar, tá? Então, o afeto pseudobulbar, ele é relacionado, tá, a lesões em várias topografias, mas inclusive no tronco encefálico. Tá? Eu sou especialista em esclerose múltipla, então a gente vê muitos pacientes com lesões desmielinizantes no tronco que tem esse descontrole emocional, essa incontinência emocional, que é o que se chama de afeto pseudobulbar. Então, a gente vai ver uma cena agora, que não é do filme, mas é de um paciente verdadeiro, e ele postou no YouTube esse episódio, tá? Esse ataque de afeto pseudobulbar, que vocês vão ver agora. Então, isso aqui é uma situação completamente involuntária, tá? Que pode ou não ser desencadeada por alguma situação engraçada, tá? É extremamente desagradável para o paciente e extremamente incapacitante, porque vocês imaginem que esse paciente não tem, às vezes, nenhum controle, tá, sobre esse tipo de situação. Isso pode acontecer em qualquer momento, tá? Nos momentos mais inapropriados. Tá? Então, existem alguns tratamentos para isso, tá? Mas muitas vezes a gente vê pacientes com crises de choro também, por afeto pseudobulbar, por labilidade emocional, que são tratados para depressão e são considerados refratários ao tratamento da depressão, enquanto, na verdade, eles não têm um distúrbio do humor, eles têm um distúrbio do controle emocional, que é o afeto pseudobulbar. Tá? Então, isso é a primeira situação curiosa sobre o tronco encefálico que eu queria que vocês tivessem em mente. Tá? Então, essa alteração do afeto pode nos remeter a uma lesão do tronco cerebral. Tá? Uma segunda situação que é muito frequente nas lesões dessa área são os distúrbios da motricidade ocular. Tá? E isso a gente avalia mais comumente pedindo para o paciente fazer movimentos, tá, em todas essas direções que a gente está vendo aí na tela. Cada um desses movimentos é mediado por um músculo, tá? E esses músculos são inervados, cada um por um nervo, que tem origem em pontos específicos do tronco cerebral, tá? E isso também vai ser fundamental para a gente poder localizar as lesões. Tá? O que a gente precisa ter em mente, sempre que a gente falar sobre lesões que possivelmente envolvam o tronco cerebral, é que essa lesão não necessariamente está no tronco. Ela pode estar lá no tronco, no núcleo do nervo, tá? Ao nível por exemplo, da ponte ou do mesencéfalo, ou ela pode estar no trajeto periférico do nervo, ou ainda no músculo que faz aquele movimento específico. Tá? Então, isso aqui é uma situação que se repete para a questão da sensibilidade, para a questão da motricidade. Então, a gente não pode assumir que uma disfunção de nervo craniano é relacionada a uma lesão do tronco cerebral. Isso é um erro comum. Tá? Às vezes, essa lesão está no sistema nervoso periférico. Tá? Isso que eu quero mostrar para vocês é a glória do neurologista. Aí eu vou explicar por quê. Isso aqui é um achado de semiologia chamado oftalmoplegia internuclear. Então, pedido para olhar para a direita, o paciente consegue fazer isso sem problemas, tá? Mas quando se pede que ele olhe para a esquerda, ele não consegue aduzir o olho direito, como vocês estão vendo aqui, e ele tem um nistagmo do outro olho quando tenta fazer a abdução. Tá? Então, isso aqui é uma oftalmoplegia internuclear, à direita. Tá? Por que é a glória do neurologista?
porque esse é tido como um dos sinais de exame físico mais localizatórios. Então, frente a esse achado, eu consigo dizer com convicção que o paciente tem uma lesão no fascículo longitudinal medial à direita. Tá? Então, isso já aconteceu comigo, de examinar um paciente na emergência com esse achado, falar para o médico clínico, olha, ele deve ter tido uma isquemia do fascículo longitudinal medial. E aí a ressonância vem alguns minutos depois só para confirmar essa hipótese, e aí parece que a gente tem habilidades mágicas, né, mas na verdade a gente está frente a um sinal extremamente localizatório, tá, que também é comum nos pacientes com esclerose múltipla e com outras doenças afetando a ponte. Os distúrbios sensitivos da face, tá, geralmente remetem a lesões, tá, do nervo trigêmeo, tá, que podem estar localizadas ou no nervo periférico em si, e aí a gente tem 3 ramos, o oftálmico, o maxilar e o mandibular, tá? Mas a gente precisa ter em mente que essa lesão também pode estar no tronco em si, tá? Então, quando a gente tiver lesões dos trechos periféricos do nervo, a gente vai ter essa distribuição de dermátomos que é bastante característica. Só que quando a lesão estiver no tronco encefálico, no núcleo do nervo trigêmeo, aí a gente vai ter um outro padrão de distribuição dos déficits sensitivos, que é esse padrão concêntrico. Tá? Então, dependendo de onde o paciente tiver parestesias, dependendo de onde ele tiver dor com características neuropáticas, a gente vai poder avaliar se é uma lesão do núcleo do nervo trigêmeo, tá, na ponte, ou se é uma lesão dos segmentos periféricos. O reflexo mandibular também é uma forma de avaliar as estruturas, né, do nervo trigêmeo, tá? Tanto as fibras aferentes quanto as fibras eferentes. E quando esse reflexo mandibular for exagerado, como a gente vê nesse vídeo, aí nós vamos saber que existe uma disfunção do neurônio motor superior, tá? E isso é útil, por exemplo, para diferenciar situações em que a lesão do trato córtico-espinhal está superior ao forame magno ou inferior ao forame magno. Tá? Então, aquele paciente que tem uma mielopatia espondilótica, tá, com uma disfunção do trato córtico-espinhal abaixo do forame magno, não vai ter esse reflexo mandibular exagerado, ao passo que o paciente com ELA, por exemplo, pode ter esse reflexo exagerado. Depois vem uma outra situação muito comum no pronto-socorro, que é a paralisia facial. Tá? Então, aqui a gente tem 2 pacientes, tá? Um deles vai ficar no hospital, porque pode ter potencialmente uma situação grave, tá? E o outro vai para casa, ser liberado com uma possível paralisia de Bell. Tá? Como é que a gente sabe isso? Por semiologia. Então, esse paciente aqui, à esquerda de vocês, ele tem uma motricidade preservada no andar superior da face, e uma discreta assimetria do sulco nasolabial, tá, com um certo desvio da comissura labial para a esquerda, tá, e isso traduz uma paresia facial à direita, tá, de padrão central. Então, esse tipo de lesão, geralmente, não situa a lesão no tronco cerebral, nem no nervo facial. Isso situa a lesão, por exemplo, no córtex motor. Tá? Então, aqui, provavelmente, a gente tem um paciente com AVC. Enquanto esse outro rapaz, mais jovem, ele tem uma paralisia facial, acometendo o andar superior e inferior da face simultaneamente. E isso geralmente acontece nas lesões periféricas do nervo facial. Mas nem sempre a gente pode ficar tranquilo e achar que é simplesmente uma paralisia de Bell, porque essas lesões do nervo facial, elas também podem estar no núcleo do nervo facial. Então, alguns pacientes com a paralisia facial de padrão periférico podem ter, na verdade, uma lesão, por exemplo, isquêmica, do tronco cerebral. De novo, uma situação comum na emergência. E eu tenho trazido essas situações porque são as situações que a gente vê com mais frequência aí, e que, independente de ser neurologista, né, ou trabalhar como clínico, vocês vão acabar se deparando com isso. Tá? São os pacientes com vertigem. A maioria dos pacientes com vertigem tem causas periféricas relacionadas ao labirinto, mas alguns têm causas
centrais, tá? E algumas vezes a vertigem pode ser o principal sintoma de um AVC, por exemplo, da fossa posterior. Tá? Eu queria chamar a atenção para isso que a gente chama de estratégia HINTS. HINTS é um acrônimo para esses 3 testes aqui de baixo, que é o teste de impulso da cabeça, a pesquisa de nistagmo e o teste de skill. Tá? Esses 3 testes, em uma certa combinação de resultados, eles permitem excluir a hipótese de AVC, de fossa posterior, com uma sensibilidade superior à da ressonância magnética. Tá? Então, de novo, é a semiologia tá, nos ajudando a decidir se o paciente precisa ser internado no hospital para fazer uma ressonância, ou se o paciente pode ser liberado para casa com labirinho ou uma outra medicação. Tá? Então, basicamente eu quero sensibilizá-los, né, com relação à importância de conhecer a semiologia e principalmente se familiarizar com os achados esperados, né, nas lesões periféricas e nas lesões centrais, como as que envolvem o tronco encefálico. Vou pular algumas partes, só para a gente ficar dentro do tempo da nossa aula. Tá? Ainda falando sobre disfunção vestibular, eu gostaria de apresentar esse reflexo, tá? Que é a pesquisa do reflexo de olhos, o teste de olhos de boneca. Tá? Então, quando uma pessoa tem um movimento súbito do rosto para um lado e para o outro, os olhos tendem a permanecer fixos em um ponto fixo no horizonte. Tá? Isso não acontece, por exemplo, em pessoas que têm morte encefálica. Tá? Então, a avaliação da disfunção vestibular, tá? O do reflexo óculo vestibular, é uma das coisas que a gente avalia nos testes de morte encefálica. Tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma prova calórica. Tá? Então, isso é um teste, um dos testes que compõem a avaliação clínica do protocolo de morte encefálica. Tá? Então, a gente tem, de novo, a semiologia e as funções do tronco cerebral servindo para definir questões fundamentais, como se essa criança vai atender os critérios para morte encefálica ou não. Tá? De novo, semiologia. Nós temos ainda os distúrbios da fala e da deglutição, tá, que são muito comuns nas lesões do tronco encefálico. Tá? Quando a gente fala em distúrbio de fala, a gente está se referindo principalmente a distúrbios da articulação da fala e distúrbios da fonação em si, e não tanto a distúrbios da compreensão da linguagem ou da construção em termos de sintaxe ou nomeação. Então, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de articulação e fonação. É muito comum a gente ver pacientes com AVCs da ponte ou do bulbo e que ficam depois dependentes de sonda nasoentérica para alimentação. Uma outra situação muito curiosa relacionada ao tronco cerebral e que frequentemente passa batido é o que se chama de síndrome da área postrema. Então, nessa ressonância, vocês podem ver um hipersinal no dorso da ponte e do bulbo, e isso é o que se chama de área postrema. Tá? E em uma situação autoimune chamada neuromielite óptica, os pacientes podem ter uma lesão desmielinizante nessa topografia, que vai se manifestar de uma forma muito interessante. Tá? Que são náuseas, vômitos, soluços, às vezes bocejos, completamente incontroláveis ao longo de 1, 2, 3, 4 dias ou mais, sem nenhuma outra causa aparente. É muito comum a gente ver esses pacientes fazendo endoscopia, colonoscopia, tomografia de abdômen, todas as investigações relacionadas ao sistema gastrointestinal, tá? Sem que eles tenham qualquer alteração, e eles têm simplesmente uma lesão afetando o centro do vômito na área postrema. Tá? Então, vômitos incoercíveis, acompanhados de soluços, ou bocejos de forma persistente, isso deve nos levar a fazer uma ressonância magnética e considerar essa hipótese de síndrome da área postrema. A gente tem uma série de outras disfunções motoras,
decorrentes de doenças do tronco cerebral, tá? Além da paralisia facial que a gente falou antes. Tá? Por exemplo, nessa imagem aqui da esquerda de vocês, a gente tem um sinal muito interessante, tá? Que é o sinal de hot cross bun, que são esses pãezinhos doces, tá? E isso aqui é uma coisa que a gente vê em uma doença que eu já vou falar para vocês qual é. E a outra, a gente tem aqui à direita, o sinal do beija-flor, tá? Então, por uma atrofia mesencefálica, a gente observa nesse corte sagital que o tronco encefálico assume um formato, né, semelhante ao do corpo do beija-flor. E essas duas situações a gente vê na atrofia de múltiplos sistemas e na paralisia supranuclear progressiva, respectivamente. Tá? Então, são duas formas de parkinsonismo, tá, em que a gente vai ter uma síndrome extrapiramidal, com rigidez, com bradicinesia, com outros sintomas associados, e que são decorrentes de doenças do tronco cerebral. Para quem gosta de cinema, esse é um outro filme interessante, né, para quem gosta de neurologia também, tá, que é O Escafandro e a Borboleta. Tá? É um filme bem dramático, bem angustiante de assistir, tá, porque ele conta a história real de um homem que teve a síndrome do encarceramento. Tá? Então, essa é aquela síndrome em que a pessoa perde completamente todos os movimentos do corpo, exceto, talvez, por alguns movimentos oculares. Tá? E ela fica com a consciência preservada, mas praticamente completamente incapacitada de se comunicar com o meio ao redor. Tá? Isso é comum acontecer por ou doenças como oclusão, tá, isquêmica da artéria basilar, ou então sangramentos ao nível da ponte. Tá? Isso frequentemente não, graças a Deus, né, mas isso pode gerar essa síndrome de encarceramento, que é uma situação muito dramática. Tá? Muitas vezes o examinador acha que esses pacientes estão em coma, enquanto na verdade eles estão conscientes, só não conseguem se comunicar de forma alguma. Felizmente, nem sempre as lesões isquêmicas, né, ou hemorrágicas dessa topografia são tão dramáticas, né? Na maioria das vezes a gente vai ter pequenos AVCs acometendo regiões específicas, tá? Como vocês veem nessa figura. E aí, dependendo da região, vocês vão ter uma síndrome característica. Tá? Então, qualquer livro de neurologia, tá, tem uma tabela como essa, apresentando as síndromes clássicas do tronco cerebral. Tá? Então, no mesencéfalo, por exemplo, nós temos a síndrome de Weber, na ponte, a síndrome de Millard-Gubler, no bulbo, a síndrome de Wallenberg, e assim vai. Tá? Para cada uma dessas topografias, então, nós temos um conjunto de achados que são esperados no mesmo lado da lesão, ou no lado oposto da lesão, e provavelmente seja impossível conhecer todas essas síndromes, né, e saber todos os achados de cada uma delas, mas sempre que a gente se depara com a suspeita de uma lesão no tronco cerebral, a gente deve consultar uma tabela dessas, né, e tentar topografar essa lesão da forma mais precisa possível. Então, o título dessa aula remete de certa forma, às funções nobres, às funções vitais do tronco cerebral. Tá? Então, a semiologia neurológica, né, requer que a gente avalie também essas funções. Uma delas é a disfunção da respiração, tá? ou melhor dito, a disfunção dos ritmos respiratórios causado por lesão do tronco cerebral. Então, a gente vê nesse esquema da esquerda uma série de áreas que participam de alguma forma no controle da respiração. E à direita nós vemos um gráfico que representa esse padrão respiratório de Shine-Stokes. A gente vai ver um vídeo logo a seguir, mas esse padrão respiratório ele é composto por uma série, um aumento progressivo da amplitude da respiração e da frequência da respiração, seguido por uma diminuição da amplitude e uma pausa, e depois esse ritmo se repete sucessivamente. Então, observem nesse vídeo como o paciente está respirando de forma
ampla e rápida, e gradualmente a respiração começa a ficar mais lenta até parar. E a saturação, que estava em 95%, começa a cair gradualmente durante essa pausa respiratória, até que o paciente atinge certos níveis, né, de concentração de gás carbônico que ativam esses centros respiratórios, e aí o paciente volta a ventilar com mais frequência e com mais amplitude, e a saturação começa a aumentar novamente. Então, a gente está chegando ao final da nossa aula, tá? Eu queria reforçar algumas mensagens. Tá? A primeira é que o tronco cerebral é uma região em que a semiologia adequada permite topografar as lesões com um alto grau de precisão. E a gente deve usar isso a nosso favor. Tá? Eu tenho certeza que aqueles aqui que resolverem seguir a carreira de neurologia, neurocirurgia também, vão se deparar com pacientes em que a ressonância é normal, tá? Mas apenas com bases clínicas a gente tem convicção que esse paciente tem uma lesão. Tá? Então, pequenas lesões isquêmicas, inclusive, em especial no tronco cerebral, podem passar batidas, até na ressonância. Tá? E aí a gente deve confiar na nossa semiologia para dizer que aquele paciente que tem uma ressonância laudada como normal deve sim ter um AVC de tronco, por exemplo. Tá? Isso não é raro. De novo, eu tenho certeza que vocês vão se deparar com esse tipo de situação e vocês precisam estar preparados aí para confiar no taco de vocês, confiar na semiologia que vocês sabem fazer. O segundo ponto é reforçar essa diferenciação das lesões periféricas e centrais. Tá? Vocês vão aprender padrões, como o padrão da paralisia facial central e periférica, mas esses padrões nunca são 100% acurados, existem exceções, tá? Estejam preparados para reconhecê-los quando vocês se depararem com casos assim. A terceira questão é com relação às manifestações atípicas. Tá? Então, para muitos pacientes, o afeto pseudobulbar, ou aquela síndrome da área postrema, com vômitos e soluços incoercíveis, ou ainda a respiração de Cheyne-Stokes, pode ser a principal manifestação de uma disfunção do tronco encefálico. Tá? Então, estejam preparados para não deixar esses casos passarem. Em termos de neuronato e semiologia, não tem mágica. Tá? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E depois estudar mais e mais e mais. E vocês vão estar sempre aprendendo. Tá? E vocês vão ter que sempre voltar para os livros. E é assim que funciona. Tá? Porque, enfim, isso é extremamente complexo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sente que ainda tem coisas para aprender. Tá? Mas isso é que é fascinante na neurologia. Tá? Então, eu tenho certeza que todos aqui foram cativados de alguma forma aí pelo universo da neuro. Tá? Então, essa é a minha mensagem. Tá? Espero que vocês tenham entendido a beleza, tá, da semiologia do tronco encefálico e que vocês possam ficar motivados aí para ler mais a respeito. Vou deixar o meu contato aqui caso vocês tenham alguma dúvida e quero deixar um convite para que vocês conheçam a Liga Jovem do Bectrins. Tá? A Bectrins é o Comitê Brasileiro de Esclerose Múltipla e a gente tem um grupo, tá, composto por acadêmicos de medicina, jovens neurologistas, residentes, profissionais de outras áreas também, que têm um interesse no estudo das doenças desmielinizantes. Tá? Então, a gente tem uma série de eventos, tem bolsas para estágios. Então, acessem o site, entrem em contato comigo. Tá? Vai ser um prazer contar com vocês aí na Liga, tá? Que é uma iniciativa gratuita do Bectrins. Tá? Então, aqueles que tiverem interesse aí vão ser super bem-vindos. Tá? Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, Dr. Giordani. Em nome da organização do Cobrain, agradeço pela palestra, foi maravilhosa. Tenho certeza que deu para tirar muitos aprendizados.
A gente agradece pela tua disponibilidade em estar aqui, né, numa terça-feira à noite, e por ter preparado essa aula com tanto carinho e dedicação. Muito Então, obrigado, foi um prazer. muito obrigada, doutor, tudo de bom.